gostoso, né? Mais leve. Não sei se o pessoal aí joga, gosta de algum jogo específico. Também queria saber de vocês o que que vocês gostam de jogar. A gente sempre tem boas histórias com o jogo, né? O jogo sempre traz relações legais, a gente conhece um monte de gente no mundo virtual, né? Hoje em dia tá todo mundo muito conectado e às vezes acaba sendo quase uma das únicas opções de interação com os amigos, né? Então, se vocês inclusive quiserem mandar aqui no chat, eu vou olhando. Vocês podem contando o que que vocês jogam. Se quiserem comentar, e aí eu posso, de repente. Eu trabalho com vários jogos, né? Então, de repente dá até para contar ou algum deles. Tetris é ótimo. Tetris é uma boa, já começou bem. É, mas acho que posso ir me apresentando para vocês. E aí a gente em algum momento vai abrir também para perguntas. Acho que é legal saber como é que. Acho que a primeira coisa, como é que eu cheguei nesse universo de esportes e gaming. Eu sou diretora, fui muito tempo produtora, sou diretora audiovisual, então eu faço campanhas de lançamento de alguns jogos, faço transmissões ao vivo, aquelas que a gente vê na internet ou na televisão, né? Agora a televisão tem entrado de uma forma mais intensa, né? Na área de esportes, a Globo principalmente. Mas antes, bem antes disso, eu me formei em jornalismo. Na época eu saí do colegial, fiz um ano de cursinho, tinha algumas faculdades que eu queria fazer, sempre gostei muito de ler, de escrever, de história, eu era muito mais da área de cultura, então acaba que algumas coisas que eu faço com esportes e game eu vou fazendo sempre pensando um pouco o que isso representa culturalmente, socialmente, eu acho sempre importante a gente ter isso na cabeça, né? E aí fui fazer jornalismo, fiz jornalismo aqui em São Paulo, estudei no Mackenzie. Nesse meio tempo, engraçado, eu tive uma passagem pelo Rio de Janeiro, fiquei um tempo aí, fiz ao mesmo tempo uma faculdade de artes cênicas. Então me formei em teatro também. E aí, durante esse período, eu acabei indo para o Rio, porque eu fiquei em cartaz com uma peça. Então, parei um pouquinho a faculdade, fui fazer teatro no Rio e voltei para São Paulo, terminei a faculdade e acho que também todas essas coisas vão colocando a gente dentro de um universo. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Essa formação com o teatro foi me levando para alguns caminhos que não eram já de um jornalismo diário, de jornalismo impresso. Sempre fui gostando de alguma maneira, desse lado audiovisual. Isso foi em 2005, quando eu entrei na faculdade. E aí me formei, trabalhei em revista, uma época que a gente fazia muita revista. As revistas as que eu trabalhava eram muito focadas para marcas, então eu fazia revista da Gol, revista da TAM, e comecei já a entender o que era esse universo de trabalhar para uma marca, né? Que acaba que é um pouco o que eu faço hoje, só que hoje para as desenvolvedoras de jogos. E aí fiquei um tempão fazendo revista, depois fiquei com uma vontade e tive a oportunidade, agradeço muito, de estudar fora. Estudei, aí eu fiz uma pós-graduação em produção de cinema e de televisão em Madrid. Foi um ano que eu consegui ficar muito focada no que era a produção audiovisual, de fato. Parece um pouco antigo o que eu vou dizer, enfim, não sou tão nova, mas também não sou tão velha, eu tenho 35 anos, mas eu filmei em película nessa época em Madrid. Só trabalhava com película. Foi muito bom porque a gente consegue entender a diferença de tempo e de produção, e aí a gente pode falar um pouco disso também. Nesse tempo de produção, hoje em dia, eu trabalho muito para social media, para redes sociais, enfim, Twitter, Twitch, Instagram, TikTok, faço muita coisa de TikTok. Mas na época eu trabalhando só com película, imagina, era cinema tradicional, outra história, né? E a gente tinha que saber muito o que que a gente ia filmar, né? Hoje em dia a gente ainda tem um pouco mais
de flexibilidade no que vai filmar com os jogos, mas na época era muito. A película é muito cara. E tem pouca, né? Então você não pode ficar desperdiçando tempo, você tem que se programar muito para o que você vai fazer. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito na produção de esportes e gaming. A gente tem cada vez mais que se programar para o que vai fazer. E aí, por isso, a gente vai entender que o estudo e a especialização na área é muito importante para a gente poder se programar com o que a gente vai fazer, seja qual área for dos esportes. Então, eu sempre fui dessa área audiovisual, fazendo séries documentais, fazendo criação de conteúdo. Quando eu voltei de Madrid, eu fazia série para televisão. E aí foi muito inusitado. Uma amiga me ligou, tinha feito faculdade comigo. Na faculdade a gente sempre tem essas relações que acabam indo pela nossa carreira fora, né? Quantas pessoas da faculdade não são depois as pessoas que vão chamar a gente para trabalhos e vão recomendar e vão indicar. Então isso acontece muito e é muito legal. É, E aí uma amiga me ligou perguntando, dizendo que tinha uma pessoa que estava querendo contratar alguém que pudesse escrever alguns roteiros, dirigir, só que um canal de conteúdo para uma empresa de tecnologia, que chama NVIDIA, que é uma empresa que faz, enfim, quem joga além de Tetris outros jogos, deve conhecer talvez as placas da NVIDIA, essas placas, a importância das placas de vídeo dentro do esporte eletrônico. E aí essas placas de vídeo, para mim era um universo completamente diferente, né? Eu sempre tinha trabalhado com cultura, com arte, com cinema, e aí precisava entender de tecnologia, de esporte eletrônico, de coisas que eu não jogava, né? Então a gente estava falando que quem joga e tal. Eu comecei nessa área sem jogar absolutamente nada. Foi uma aposta bem arriscada na época da empresa, porque eu não entendia sobre placa de vídeo, não entendia sobre tecnologia e não entendia sobre jogos, né? Então, foi um momento que eles apostaram, mas eu sabia fazer audiovisual, estava com muita boa vontade, com muita vontade de aprender, e aí a gente acabou que eu fiquei dirigindo esse canal durante 4 anos, no canal da NVIDIA Brasil e América Latina. E aí começa a história de como eu cheguei no esporte eletrônico de fato, porque é, a NVIDIA, na época, patrocinava um time que chama INTZ. Talvez vocês conheçam, um time daqui de São Paulo. Na época, eles só tinham uma line-up de Counter-Strike. E aí a gente acompanhava muito, eu filmava muito esse time. E aí comecei a conhecer quais eram as histórias dentro desse universo. A gente acompanhava eles em vários campeonatos que eles faziam. É, foi isso tem 7 anos mais ou menos. É, Na época a INTZ estava começando a ter a primeira gaming house. É, e aí, a profissionalização do esporte eletrônico, né, de organizações no Brasil, estava despontando de uma certa forma. Já tinha bastante gente que fazia, né? Já tinham transmissões de jogos aqui, enfim, algumas coisas já aconteciam, mas ainda não era tão grande como hoje é e como ainda vai ser nos próximos anos, né? É, e aí eu acompanhei durante muito tempo a INTZ por conta da NVIDIA, viajamos, então isso é muito legal também. O esporte eletrônico dá muita oportunidade para a gente viajar, conhecer outros lugares. Viajei muito para conhecer o centro de treinamento e as fábricas da NVIDIA na época. E aí que eu fui entendendo a grandeza desse universo, para além do que é só o jogo, mas como esse universo movimenta uma série de pessoas ligadas também à arte e à cultura. E aí fui me interessando, fui conhecendo as histórias das pessoas que jogavam, é, e como elas e por que elas estavam ali, né? Eu acho que jogar e trabalhar com esporte eletrônico, com gaming, fala muito sobre essas relações e quem são as pessoas, por que que a gente chega nesse universo, né? O que faz
com que a gente fique tantas horas jogando, ou mais ou menos, mas que a gente goste de estar ali naquele ambiente virtual, e ao mesmo tempo, a partir disso, depois de, né, quando a gente vai ficando mais velho, a gente fala, pô, de repente eu posso trabalhar com isso, né? Já que uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu entendo, que eu tenho amigos, por que não trabalhar com isso? E isso foi um movimento que aconteceu de fato no esporte eletrônico e no gaming aqui, né, principalmente em São Paulo, no Rio, mas em outras cidades, né, que ainda não estão tão dentro desse circuito, mas que acontece muito, né, muitos movimentos é, em Recife, onde já, já foram alguns campeonatos grandes para lá, foi todo mundo entendendo que de repente dava para trabalhar com isso, né? Então quem jogava, quem começou fazendo campeonatos em Lan House na época, ou começou fazendo campeonatos entre amigos, foi entendendo que aquilo podia ser maior, né? Os campeonatos das Lan Houses, no começo, davam aquelas premiações que eram um mouse, quando era mouse era muito, né? Dava um mousepad. Depois a coisa foi ampliando, foi tomando é, proporções maiores, e aí, a partir disso, as pessoas foram se especializando e se profissionalizando e vieram grandes campeonatos, né? Até a gente receber aqui campeonatos como o ESL One Belo Horizonte, de Counter-Strike, que aconteceu em 2017 no Mineirinho. É, a coisa foi crescendo, foi aumentando de um jeito que as pessoas começaram a ver nesse mercado também uma possibilidade de entrada de marca. Quando essas marcas começaram a entrar, os times começaram a se profissionalizar muito mais. É, começaram a ter dinheiro, né, para desenvolver. Como a NTZ começou ali aquela gaming house dela, eles começaram a ter game houses maiores, né? Então os times que eram time de um título começaram a virar organizações de vários títulos. Né? Hoje a NTZ nem sei quantos times, quantos títulos eles têm, mas tem diversos, né? A Black Dragons também tem vários, MBR tem vários, enfim. A coisa foi aumentando e com isso muita gente foi aprendendo a fazer, né? Quando os campeonatos das Lan Houses começaram, muito pouca gente sabia o que era montar o jogo, né? O que era um League Ops. E um operador de liga, o que faz um League Ops, o que é um Community Manager, né? É, todos esses nomes em inglês que a gente vai vendo e vai conhecendo são profissões cada vez mais especializadas dentro do jogo, né? Então, nesse momento que essas profissões começaram a aparecer, a surgir, e a coisa se estabelecer de uma certa forma, isso em 2014, mais ou menos, 13, tudo super recente, né? Parece que a gente já trabalha 7 anos com isso, mas é tão pouco ainda, perto de uma profissão com o potencial que ela tem. Ainda é muito pouco, a gente ainda está aprendendo muita coisa, né? A gente ainda está descobrindo. Agora, nesse momento pandêmico, a gente descobriu como fazer transmissões ao vivo para a televisão de casa. Então, como transmitir para a Globo de casa, né? Então, são várias descobertas que a gente vai fazendo e quem trabalha com esporte eletrônico, com gaming, é em geral uma pessoa muito apaixonada por descobrir essas coisas, né? Por desvendar algumas coisas de conexão, de captação, fazendo para fazer o show acontecer, né? Então, nessa época, em 2013, 2014, eu fui sair da NVIDIA e fui trabalhar na ESL, que é uma multinacional alemã que trouxe para cá e para o Brasil e tem grandes campeonatos, né? Aqueles campeonatos de estádio enormes, como esse de Belo Horizonte que eu falei, com premiações de 1 milhão de dólares, né? Começou aí e foi muito mais. Aqueles campeonatos, a gente vê tem um campeonato muito grande, muito importante que acontece na Polônia todo ano, que é o IEM, o Intel Extreme Masters Katowice, é o maior campeonato com uma premiação absurda e milionária, né? Então, quantas pessoas não se especializaram em diversas pontas para trabalhar ali, né? E para saber fazer toda aquela programação, toda aquela computação gráfica, todo aquele show de luzes, né? Desde as pessoas que
desenham e confeccionam os uniformes, isso falando a parte fora do jogo de fato, né? Os desenvolvedores dos jogos, mas quem faz toda a cadeia produtiva. Então, como é, é um esporte e um entretenimento, e aí a gente pode pensar no esporte eletrônico e no gaming sendo as duas coisas, tanto esporte quanto entretenimento, aí dá para pensar quantas oportunidades de profissões e de possibilidades a gente tem dentro disso, como qualquer grande televisão, como qualquer grande indústria de esporte, seja o futebol, seja o basquete com a NBA, seja a NFL, funciona de uma certa forma da mesma maneira. Claro que ainda os investimentos, quando a gente fala que o esporte eletrônico é uma indústria milionária, que nos próximos anos vai superar o faturamento, o investimento de marcas, que é a indústria do cinema e da música juntos. O que, que isso representa, né? O esporte eletrônico e o gaming são parte de um processo e de uma transformação cultural que a gente está vendo na prática, né? Que a gente está vendo acontecer ao vivo na nossa frente. Então, por um lado, a gente tem milhões e milhões de profissões novas surgindo, milhões de profissões se especializando em esporte eletrônico, né? Eu sou diretora audiovisual, fazia cinema. Já há muitos anos eu só faço produção de esportes, campanhas, campeonatos, transmissões ao vivo, lançamento de coleção de time, é, lançamento de jogador dentro de uma line-up, diversas coisinhas especializadas nessa área. É, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, por essa construção toda que a gente está fazendo social, né? O que a gente fala para tantas pessoas, porque daí, saindo do esporte, a gente pensa nos streamers, né? Que também deve ter bastante gente que gosta de assistir ou que faz stream. Não sei se tem alguém aqui que é streamer, que está na Twitch, enfim. É, as streams são outro campo imenso de entretenimento de pessoas especializadas, né? Quando a gente também, por esse lado, consegue entender que essas pessoas estão falando para milhões de pessoas em casa, também tem uma responsabilidade de comunicação, né? Então aí a gente está vendo comunicadores, que são artistas e que são comunicadores. É, que tem que ter, além de talentos para jogar e saber o que está fazendo e saber como jogar, também tem que saber se comunicar na live, porque senão ninguém assiste, ninguém vai dar donate, ninguém vai participar, ninguém vai nada, né? Então, assim, são alguns talentos que as pessoas vão descobrindo qual para que lado pode ir, né? Então, é, é um universo muito grande, muito cheio de possibilidades. Trabalhar com esporte eletrônico e com gaming no Brasil, que é a quarta maior audiência do mundo, é muito legal. É um mercado que cresce muito, tem muita chance se você de repente quer fazer nutrição, mas gosta de esporte eletrônico, as organizações, os times têm nutricionistas dentro das gaming houses, dos centros de treinamento, os psicólogos especializados nessa área, jornalistas especializados, né? Criando portais com notícias só sobre isso, indo a fundo em alguns temas, economistas especializados nisso, redatores, todas as profissões que existem, de uma certa forma, podem estar dentro desse universo do esporte eletrônico de uma maneira muito gostosa e divertida, porque é isso também, né? Também a gente trabalha com uma coisa que é entretenimento, que é legal, que tem um monte de história, que a gente vê vídeos e que marcam, e agora tem músicas específicas, né, para alguns anúncios, muito clipe saindo, então a música está se aproximando muito do esporte eletrônico, os grafites todos estão se aproximando muito, né? Então, o pessoal da Final Level, que é aí do Rio, ontem estava fazendo umas ações muito legais com grafite, com música.
Então, tem uma coisa criativa muito grande, né? Além de ter uma coisa muito focada para programação, para tecnologia, para análise de dados estatísticos. Então, o que tem de exatas dentro de uma programação e de uma computação gráfica, do desenho dos gráficos dos computadores, dos jogos. É um universo incrível, delicioso de trabalhar e que cada vez mais busca pessoas que sejam especializadas e que queiram se especializar nisso, né? Comigo hoje eu tenho uma produtora, trabalham 2 estagiários, o Pedro é estagiário de conteúdo e de comunicação, estudante de jornalismo, está no 2º semestre e tem desenvolvido formatos comigo, então desenvolvido programas novos. A Flora é estagiária de direção de arte e ela pensa junto comigo aonde a gente vai filmar, o que que a gente vai ter de fundo, qual é o cenário, como que a gente vai lançar. É, o pessoal do Fluxo, a gente precisa fazer o lançamento das roupas do Fluxo, do Serol e do Nobru. Ah, então vamos fazer num cenário assim, assado, e aí ela vai junto comigo pensando esses cenários. Então, são 2 pessoas que estão diretas comigo no dia a dia e que têm caminhos bastante diferentes, né? Um vai para arte, construção de cenário, outro vai para texto, escrita, pesquisa de referências. Então, o trabalho do Pedro às vezes parece muito gostoso, porque ele passa o dia inteiro vendo vídeos, contando para a gente o que está acontecendo, quem fez a stream do quê, quem anunciou o quê, né? Esses anúncios globais de times legais. É, o Francisco estava falando aqui de Red Dead Redemption. Tem gráficos lindos, né? Misturando vida real né? Com grafismo, assim. Os anúncios desses jogos são muito maravilhosos, né? O Call of Duty tem anúncios sensacionais. É, exatamente, Gabriel, tem muita coisa boa. E acho que eu falei um pouco, assim, não sei se o Gabriel está interagindo aqui bastante, você joga tudo que seu PC roda. Nem sempre é fácil. Eu tentei instalar uma vez Counter-Strike no meu computador, ele parou, assim, quase uma semana que eu não conseguia ligar o computador, porque era muito pesado para mim. Em compensação, hoje em dia já tem jogos mobile que dão muito mais acessibilidade, né? O papel que o Free Fire faz socialmente dentro de esportes e gaming é muito valioso, né? Porque a partir do momento que um jogo roda em qualquer, como a gente brinca, roda até em torradeira, ele é muito leve, né? É muito fácil você ter um celular mais simples e poder jogar mesmo assim. E aí você não precisa de grandes equipamentos, de grandes placas de vídeo né, de toda essa estrutura e esse aparato que os profissionais têm. E com isso mais gente pode jogar, mais gente pode encontrar no esporte eletrônico oportunidade de fato, seja de uma mudança de carreira, de uma mudança social, de dar condição para a família, porque também o esporte eletrônico já tem esse papel, de uma certa forma, muito semelhante ao que o futebol representa em alguns momentos. Estou jogando Wild Rift, vou fazer uma campanha agora, estou jogando Wild Rift e baixei, enfim, estou tentando jogar Valorant. Eu não sou muito boa, eu jogo muito mal, mas estou tentando, enfim, para não dizer, instalei o Wild Rift ontem no celular. Vamos ver como é que eu me saio. Sempre tem alguns, mas eu gosto mesmo de jogar Gang Beasts. Não tem jeito. Não sei se vocês já jogaram, é sensacional aquelas gelequinhas, elas são divertidas. Como Ah, Gang Beasts é legal de jogar com os amigos. é demais, Game Beast é Gang muito Beast é legal. demais. É, Among Us é legalzinho também, mas Gang Beast é meu xodó. Não, Fiz Among uma... Us é pra destruir a amizade. Isso daí é jogo pra mentir na cara dura. eu geralmente jogo com meu sobrinho que tem 7 anos e dá bastante confusão. Porque a gente briga um pouco lá no chat. Mas a gente briga pacificamente, depois fica tudo bem. Ah, é mesmo que Aquele Uno? famoso 10 minutos de briga no soco, mas ainda sendo amigo. Exatamente, né? Fair play, porque afinal é disso que a gente está falando. É,
E é isso, não sei se vocês... Márcio, você quer fazer algumas perguntas? Eu já falei um pouquinho bastante, mas se quiser também posso contar algumas coisas que eu fiz, alguns campeonatos de outros jogos, de FPS. Aqueles vídeos que você trouxe, você quer deixar mais Podemos para o assistir, final? Como é que você podemos quer fazer? assistir. Se quiserem ver Então tá. algumas coisas, eu deixei três vídeos diferentes aqui. Cada um deles representa uma maneira um pouco do que eu faço e do que é possível fazer com audiovisual. Então dá para a gente falar um pouco de alguns jogos com eles. São três jogos diferentes. O primeiro, acho que o primeiro foi o vídeo de abertura do Just Dance, que eu gravei no Rio. O Just Dance trouxe um campeonato global aqui para o Brasil. O Brasil tem ganho diversas concorrências para ter finais mundiais. Esse é o do Google, né? É o outro, né? Acho que pode ser o primeiro o Just Dance, mas ele é rapidinho. Peraí, deixa eu achar o Just Dance. Esse aqui, né? A gente gravou esse promo, o campeonato foi transmitido na Twitch, nas redes do Just Dance, da Ubisoft, e também no Multishow. Eu fiz a divulgação, a campanha, junto com uma equipe de 17 pessoas. A gente filmou 18 jogadores em 3 dias aí no Rio. E aí depois a gente fez a transmissão pela Webedia para o Multishow. Então esse é legalzinho, ele é música, enfim. Just Dance. Não sei se dá para ouvir o áudio. Tá ruim o áudio? Pode pôr. Vocês estão ouvindo? Não. Não ouve o áudio? Não. Eu não. Então, peraí. Se quiser dá para mandar o link, mas não dá para ouvir, não. Isso às vezes acontece, né? Engraçado que eu ouço perfeitamente. Bom, direto a gente Deixa fica eu ver. nessas. Peraí. É porque você está compartilhando aqui. a tela da tela do PC. Você tem que compartilhar uma guia. Compartilha uma guia, é isso? Aham. Vamos lá. Bom, eu certamente não vou acertar isso aqui, né? Então, vamos ser bem sinceros. Você quer tentar daí, Beatriz? Pode ser, mas você não quer... Sabe o que a gente pode fazer, de repente? Botar o link aqui no chat. É tão curtinho, dá para cada um assistir. Eu posso ir comentando um pouquinho. Peraí. Acho que dá para botar no chat. Gabriel, com esse fone gamer, é streamer, é isso? Olha, streamer eu sou, mas de baixa qualidade. Não, nunca tem de baixa qualidade. Cada um é especializado no seu. Você pode ter poucos inscritos, subscribers. Os outros eu não tô vendo. Já tive até 17. Subscribers, no caso da Twitch, que paga, né? De seguidores eu tenho 200. Sim. Aí, olha só. E do Free Fire? Tem gente aqui de Free Fire? Não. Vocês são mais LOLzeiros, né? Pelo jeito, é isso? Eu não jogo LOL. Não jogo. Eu não consigo sucumbir a esse mundo. Eu falo. Eu fico em outros. Eu jogo mais jogo de história. Inclusive, agora legal. eu tô jogando Hades. Boa. Tá aí o link, se vocês quiserem clicar. Esse link, inclusive, depois dá para ver outros. Acho que dá para assistir para ver um pouco como é que faz. Geralmente, a gente faz campanhas desses anúncios de Mundial, eles chamam de Media Day. Então, o dia da mídia, da imprensa, onde a gente, de alguma maneira, divulga quem são os finalistas. E esse foi um dos vídeos para divulgar os finalistas do Just Dance 2018, se não me engano, 19. Acho que 18 ou 19. Beatriz, assim, como é que você quer? Fica à vontade para conduzir. Eu acho que tá bacana, tá fluindo bem, não vou ficar também interferindo, não. Se você quiser comentar, já disponibilizei o link. Depois você só me avisa quando você quiser que libere os outros dois. E, tá bom. E fica bacana liberar para eles fazerem pergunta.
É, quiserem saber, para eu não ficar blocando isso. então, vocês já conseguiram assistir? Esse é bem curtinho, tem 1 minuto e 18. Já deu pra ver Eu tô aí? assistindo ainda. Tá bom. Esse foi uma correria para gravar na escadaria Celaron às 6h30 da manhã, 5h30, 6h30, antes dos turistas todos chegarem. E aí depois fomos para a praia e tem uma coisa que é super importante, a gente fala é, bastante no esporte eletrônico, é muito importante que a gente sempre dê visibilidade para as pessoas que estão participando, né? Então, a gente tenta fazer esses vídeos de lançamento, essas campanhas, mostrando muito o rosto das pessoas, porque é uma conquista muito grande de quem está ali jogando, treinando tantas horas, né? Mesmo o Just Dance tem cargas horárias duras de treinamento para chegar numa final mundial que vale uma premiação em dinheiro, que vale um reconhecimento do trabalho feito, né? Mesmo quando, mesmo não sendo um dos maiores jogos como enfim, a gente fala de alto nível competitivo, né? A carga de treinamento é muito pesada. Claro, os meninos que jogam Counter-Strike, Rainbow Six, mesmo LoL, treinam 8, 12 horas por dia, né? Então é uma rotina bem dura. Então quanto mais a gente pode mostrar o rosto dessas pessoas, dizer quem elas são, entrevistar. Então esse foi um vídeo promocional. Depois a gente tinha um material de entrevista com cada um deles para contar qual é a trajetória, né? Isso é uma coisa que a gente, se vocês separarem conteúdos, vocês veem, a gente sempre tenta mostrar bastante isso, mesmo nos clipes, né? Mesmo que tenha um pouco mais de música. E aí tem um clipe, agora o próximo é um clipe. Qual que é esse? Do MIBR, se não me engano, pode ser. Que é o terceiro ali. MIBR, vocês conhecem o time, certo? Conheço por causa do Rainbow. Ah, tá bom. Já ouvi falar, mas não conheço muito, não. Então, Eu o tirei foto com o MIBR. Bullet quando ele era do MBR, no Olha caso. só. Boa. Eu tenho um bonezinho aqui do MIBR, que tem um autógrafo do Steel, e na época do Steel e do Coldzera, é bem antigo. Tem Esses são do todos. Tem o CS. Fallen, Fer, essa é a lineup de Counter-Strike. Esse é um dos grandes times que a gente tem no Brasil, talvez durante bastante tempo o maior deles, antes de chegar a Fúria. Esse time teve muita representatividade fora do país, levando o nome para fora e conseguindo, ao mesmo tempo que eles levavam o nome, eles conseguiam trazer muito investimento. Então, com isso, muita coisa foi profissionalizada a partir do. Já foram os melhores do CS, já foram os melhores do Brasil. Agora há controvérsias, né? Enfim, tadinhos. Estão passando por um momento mais difícil, mas ganharam agora recentemente uma coisa. E esse clipe nós fizemos agora em janeiro desse ano, dia 12 de janeiro, nós gravamos. Esse rapper é o Dus, que apesar de todas essas tatuagens, é uma gracinha de pessoa, uma das pessoas mais legais com que eu já trabalhei. E aí a gente ia anunciar a nova line-up. Então, o discurso da música, até deixar vocês ouvirem um pouco, fala muito sobre isso, sobre não acreditar no time, e aí ele vem dizendo. E esse tem uma coisa especial, que ele lançava as 3 lineups, de Rainbow Six, de Counter-Strike e pela primeira vez a lineup feminina, que é uma coisa super importante de falar sobre as meninas, mulheres nos esportes. Beatriz, enquanto eles estão assistindo ali, eu queria Claro. entender o seguinte. Você falou da tua equipe, né? Você tem pessoas com diferentes formações. Como é que essas equipes são formadas hoje? Quem quer trabalhar na indústria precisa seguir que caminho ou que caminhos? Em geral, a gente são pessoas, na minha equipe especificamente da produtora, são pessoas que vêm do audiovisual e têm alguma formação do audiovisual. Atualmente, a gente tem encontrado muito nas comunidades específicas de cada jogo.
Então, uma coisa que é muito importante é se manter visível na internet, né? Se você gosta de desenhar, então você vai tendo o seu canal ali falando sobre as ilustrações, você vai divulgando e participando de alguma certa maneira. Em algum momento a gente vai entendendo quem são essas pessoas. Isso acontece muito desde streamers e casters até os profissionais mesmo. Hoje eu falei com uma fotógrafa que eu conheci da internet e vou chamar ela para um trabalho que ela vai fazer a operação de câmera, porque é um trabalho só, precisa ser todo feito por mulheres. Mas é uma menina que está ali há muito tempo botando material na internet, sabe? Tendo boas relações e botando a cara a tapa, vamos dizer assim. Não ficar escondido, sabe? Atrás. Já que a gente tem essa oportunidade de mostrar o que está fazendo, de conversar um com o outro, de ter boas relações, sabe? Isso é um caminho muito importante. Fora as universidades que agora já tem algumas formações específicas para isso, e aí eu acabo também olhando muito para essas universidades, né? Acho que agora foi um outro, mas acho que esse clipe do Dust foi isso. A gente juntou gente que trabalha já há mais tempo na indústria de cinema e gente que estava começando, né? O operador de câmera é um menino que está ali batalhando há muito tempo na internet e hoje em dia eu gosto muito de todos os movimentos que ele faz. Então, acho que o caminho é procurar o máximo possível dentro das oportunidades e do que for possível conseguir uma boa formação, que não precisa ser só necessariamente uma formação acadêmica, mas uma boa formação de ter boas referências, de assistir bastante coisa e coisas diversas, né? Não só esporte eletrônico. Eu assisto muita coisa de esporte eletrônico, mas eu assisto muita coisa de outras áreas, né? Eu gosto muito de música clássica, eu gosto muito de música brasileira, tudo que envolve cultura, né? Se a gente está falando que esporte eletrônico é uma das coisas que representa uma grande transformação cultural e social, a gente precisa saber o que é essa formação cultural e social que a gente está transformando. E aí precisa ter muita bagagem cultural, assim. Então, em todas as mais diversas áreas, seja assistir televisão, a acompanhar debates e toda a política do país, o que acontece, por que acontece, quem são as pessoas, entender a sociedade como um todo, cultural, política e socialmente, é muito importante para você ter referência, argumento, senso crítico, principalmente, que é uma coisa muito importante, porque a gente está falando de uma atividade que, claro, recebe muitas críticas, né? A gente está falando de jogos de tiro, às vezes, mas como a gente entende isso? Como é pensado isso? Para não ser violento, para não ser homofóbico, para não ser um ambiente machista, para não incentivar uma comunidade tóxica. Como é que a gente vai fazer e vai entender tudo isso se a gente não tiver senso crítico, né? O próximo vídeo que a gente vai ver foi uma campanha que eu escrevi para o Google o ano passado, no final do ano, que era sobre diversidade, representatividade e conexão. Como o esporte eletrônico e os jogos conectam pessoas dos mais diversos lugares através das suas possibilidades virtuais, né? Então, nós acompanhamos 12 pessoas, nesse vídeo acho que são 12 entrevistados, esse vídeo é um pouquinho mais longo, ele tem 3 minutinhos, e é legal ouvir algumas coisas que eles falam. Por que que é a importância de tudo isso? Por que que é importante a gente conversar com um streamer que mora a 1h30 de Juazeiro, na Bahia? O que que representa para ele? Por que conecta? Então, aí a gente vai vendo que a gente precisa ter muita bagagem e entender o país e entender o que o esporte eletrônico representa. Fora jogar. Jogar esse entretenimento a gente já vai fazer porque a gente gosta. Mas fora isso, tem um tanto de camada embaixo que é muito legal estar atento a isso, ler muita coisa. Então, uma longa resposta, mas é que eu acho ela importante. Você tocou em outro ponto também, Beatriz, na conversa que é prévia, né? Da questão, o que alguém que tenha 16 anos, 17 anos, está no ensino médio, saindo do ensino médio, como é que a gente
como é que essas pessoas chegam na indústria? Como é que elas começam? Por onde elas podem caminhar? Como é que é essa entrada? Olha, eu acho que talvez agora, enfim, seja um pouco mais simples, na verdade, porque você tem tantos chats, tantas streams, tanta possibilidade de falar com as pessoas, de se conectar mesmo um com o outro. E são essas conexões que a gente vai fazendo dos amigos. O esporte eletrônico foi feito e foi criado, e é uma indústria criada por amigos que jogavam juntos. Essa é a essência, de pessoas que confiam umas nas outras ali de dentro e que aprendem juntos e que trocam. Então, manter boas relações, inclusive no meio do mundo virtual, é muito importante. Então, assim, conversar mesmo, não ter medo de falar, sabe? Assim, putz, olha, faça um trabalho tal, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Como é que eu aprendo? É legal isso que você está fazendo. Eu acho que ouvir muito também o que acontece, ouvir quem já está fazendo, sabe? Respeitar quem está fazendo, aprender com quem já começou. Eu acho que realmente estar dentro da comunidade é muito importante. Seja a comunidade do seu jogo, seja qualquer interação, né? Tem muitos canais de Discord agora. O Free Fire, por exemplo, tem um canal oficial do Discord. Onde as pessoas podem mandar, por exemplo, estou fazendo um programa para o Free Fire que as pessoas têm que mandar as suas fanarts. Tem um cara ali que manda sempre desenhos dele. Ele é um super ilustrador. Todo mundo olhando, sabe? Assim, então, e o cara tá lá toda semana mandando as ilustrações dele, interagindo, tudo ele fala, tudo ele comenta. Então é legal ver, assim, como em qualquer outra profissão, ter iniciativa, né? Estudar e se colocar ali e falar, ó, estou interessado em fazer isso, estou interessado em fazer aquilo. Acho que é muita pesquisa e muita conversa, sabe? Se interessar e falar mesmo. Acho que não ter muito. Ai, putz, né? Gabriel estava falando, mas não sou tão boa assim. Não, mas tá bom, tá fazendo, é isso que importa, sabe? Acho que é se colocar em movimento. Acho que se colocar em movimento é muito importante. Ainda mais que com 17 anos a gente ainda pode errar um pouquinho a mais, né? Eu, quando faço uns vídeos assim, já é um pouco mais difícil, não posso errar tanto. Então dá um pouco mais de medo. O Google não me deixa errar tanto. Quando a gente está começando, a gente tem uma liberdade para errar, para tentar, para aprender. Bacana. Pessoal, fica à vontade para perguntar. Eu só, de vez em quando, eu só ocupo o espaço aqui um pouquinho para dar uma conduzida e não ficar no vácuo aí, mas fiquem à vontade. É isso aí. Se quiserem ver esse um pouquinho, não sei se vocês já assistiram um pouquinho desse vídeo do Free Fire, a gente entrevistou personalidades, enfim, super famosérrimas, assim, como Serol, que tem atualmente uma carreira super bem sucedida, o Nobru, o Trax, que aparece no sertão da Bahia, assim, falando sobre o que é a conexão no lugar dele. Todos eles, de alguma forma, representam situações que todo mundo passa ou já passou, né? Tem uma menina que foi entrevistada aí, que é a Vivi Albuquerque, que é uma streamer de Manaus. Ela concilia a vida de streamer dela com a educação de dois bebês, duas crianças pequenas, né? A Nube também tem um trabalho muito grande de conscientização sobre as mulheres nos esportes. Não é muito fácil ser mulher trabalhando com esporte eletrônico. Não sei se alguma das meninas aqui tem essa vontade, mas não é muito simples. Mas a gente tem tentado criar um ambiente onde a gente tenha que falar mais sobre o que a gente faz e menos sobre o preconceito. Então, tem muita gente trilhando já o caminho onde a gente possa mostrar que tanto pode ser uma excelente jogadora, quanto pode ser uma diretora, quanto pode ser programadora. Uma das melhores programadoras que eu conheço em esporte eletrônico é a Késia, que é uma menina que lidera uma sala de broadcast de 30 pessoas com toda a programação dela. Então, programação no sentido de colocar na tela. Então, esse vídeo talvez seja um pouquinho mais longo. Se vocês também quiserem assistir depois, salva o link aí, manda para vocês, talvez quando a gente sair da conversa ele apague.
Mas eu acho legal, esse vídeo fala muito sobre o que eu acredito em termos de diversidade e conexão nos esportes. Foi uma campanha bem legal com 56 influenciadores que o Google fez no ano passado. Leon Challenge. E aí é isso. Vocês têm algumas questões, alguma coisa? O Márcio falou, se que tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. Você trabalhou aonde, né? NVIDIA? Você tinha falado? Eu trabalhei numa agência que fazia todo o conteúdo para a NVIDIA no canal deles, Brasil e América Latina. Então, eu dirigia todos os vídeos de gaming que saía tanto em português quanto em espanhol. A gente, na época, tinha um programa que era uma dupla de apresentadores e a gente recebia gente ali para contar novidades do cenário. Isso foi na NVIDIA Brasil. Entendi. E com o time você Beatriz, só trabalhou com MIBR e NTZ, que você tinha falado? Com times, não, já. Eu nunca trabalhei dentro de uma organização especificamente, mas eu já trabalhei para diversos times. Hoje em dia eu tenho feito bastante coisa do Fluxo, que é esse time de Free Fire. Fiz recentemente uma campanha para o Itaú com a Loud, que também é um time de Free Fire. Ah, eu acho que Já. assisti essa propaganda na Twitch. Ah, então. Fiz agora, isso foi recente, semana passada. Agora eu tenho trabalhado com os times de Mobile Legends. Trabalhei já, enfim, nos campeonatos grandes, né? Com a PEN, com a Vivo Cage, de Rainbow Six também, enfim, bastante com o Zigueira na época de Liquid, enfim, alguns, assim, alguns de diversos jogos. tem pergunta do Francisco no chat. Como você lida ou recomenda lidar com comunidades tóxicas? Acho que uma das principais coisas é poder, enfim, a primeira coisa, como a gente lida profissionalmente, né? Quando a gente faz uma transmissão de um campeonato, como o CBCS, por exemplo, outros, a gente tem moderadores ou moderadoras, inclusive tem uma moderadora excelente, que é a Isa, que estão dentro do chat controlando as conversas. Então, a gente trata de ter pessoas ali que possam incentivar diálogos menos agressivos. Tem competição? Claro que tem. Tem aquela coisa saudável de torcida. Eu não quero que, né, não é exatamente não quero que você ganhe, mas assim, tem coisas que são saudáveis e tá tudo bem. Quando vai para um lado não legal, a gente tem os moderadores controlando isso no chat. Então, isso é o que a gente faz dentro do trabalho, né? Todo o pessoal que cuida de social media e redes sociais trata de deixar só comentários, né? Tirar os comentários que sejam muito agressivos, né? Não permitir que isso aconteça, mas é não incentivar, por outro lado. Pessoalmente, eu acho que uma das grandes coisas é tentar o diálogo e tentar se cercar de pessoas que tenham um pouco a mesma mentalidade que a gente tem, assim. Se a gente tem uma comunidade tóxica que de repente vai falar mal do caster que se assumiu homossexual. Não é ali que a gente vai circular, né? Ou se posicionar mesmo de alguma forma. Quando o Cap, na época, se assumiu, e foi muito importante ele ter feito isso para ele, para a comunidade, muita gente insistia em falar mal, né? Insistia em provocar ali, e ele lidou com muita calma, com muita tranquilidade, respondia os comentários. Então, uma das coisas, eu acho que é ter muita paciência, paciência para argumentar. Quanto mais a gente souber, tiver informação, tiver conhecimento, para se cercar de boas, de novo, de boas referências e de argumentos que não sejam só xingamento, não só dizer que o outro, né, não entende ou não quer ouvir, você vai tendo um papel educativo. É muito difícil, muito chato às vezes, continuar tendo esse papel educativo, ainda mais quando você está do outro lado. Mas talvez seja um caminho, sabe? A gente acredita muito
que a gente precisa falar e explicar e falar sempre. Durante muito tempo ainda vai ser isso. Acho que não revidar, não seguir naquilo e argumentar, e saber até onde argumenta, saber até onde colocar as ideias, expor com clareza, ler muito, ter informação, não reproduzir bobagem, sabe? Acho que talvez seja a melhor maneira para lidar com as comunidades tóxicas, Francisco. Beatriz, mercado internacional, oportunidades para estrangeiros, brasileiros? Muitas, muitas. Os brasileiros e brasileiras são muito bem vistos, porque aqui há muito tempo o mercado é, de certa forma, sólido e segue muito constante, né? Então, tem muita gente que vai trabalhar na Ubisoft, que é a desenvolvedora do Rainbow Six no Canadá. A Riot, desenvolvedora do LoL, contrata bastante gente. Tem gente legal na Ubisoft da França também. Então, se você entra, por exemplo, todas essas desenvolvedoras, se você procurar na internet, já fiz isso algumas tantas vezes, você olha ali jobs ou opportunities, careers, tem algumas coisas que você encontra ali pela desenvolvedora, eles têm acervos e bancos onde você pode mandar seu currículo com a experiência que tiver, assim, desde o início, vários pedem portfólio, vários pedem suas pastas, todo mundo sabe que esse universo é feito de gente jovem, que gosta do que faz e que conhece muito. Então, não tem preconceito nenhum com ter 17 anos e nunca ter trabalhado. Sua experiência dentro das lives ajuda muito, sabe? Então, assistir ajuda muito. Ver, conhecer. É isso. Eu jogo muito pouco, mas eu assisto muita coisa. Então, todas as desenvolvedoras têm canais de contratação internacionais e o Brasil é muito bem visto no mercado internacional. Bernardo está perguntando no chat como os times de esportes brasileiros são vistos no cenário dos esportes e de campeonatos fora do Brasil. Olha, sempre foram muito bem vistos. Assim, a gente tem um problema, enfim, agora falando um pouco mais tecnicamente, a gente tem um problema de ping e de latência. Então, o treinamento desses times aqui ainda é um pouco prejudicado. Por isso que as grandes organizações levam os times para fazer toda a parte de treinamento. Esqueci o nome da palavra, como que chama? Esqueci, como se diz. Bootcamp. Então, muitos times vão fazer bootcamp fora. Justamente para poder treinar com uma conexão de internet mais de igual para igual com os times que estão nas outras zonas, né? Mesmo NA ou que seja Europa. Mas, de qualquer forma, os jogadores são muito bem vistos. Então, o Coldzera, que agora, enfim, super jogador de Counter-Strike, que agora está na FaZe, os meninos da Fúria, as próprias meninas jogadoras, Shouliana, AMD, Pan, as outras jogadoras de Rainbow Six também, jogadoras agora, enfim, a Shouliana está jogando Valorant. Todo mundo tem uma colocação bem legal lá. Assim, então, os times são bem vistos. É isso. O problema maior acaba sendo o investimento, que não é tão grande quanto as grandes organizações, mas é muito bom, de uma certa forma. É muito sério. E a questão. Desculpa que a Cherry virou CEO da Liquid. Não, a Cherry continua sendo CEO da Black Dragons, que é a organização dela, que também é uma organização internacional super bem vista fora. Não é à toa que os grandes campeonatos mundiais muitos deles vêm ser feitos aqui, né? Seja do Just Dance, Rainbow Six, Counter-Strike, Clash Royale, diversos deles. Isso, ela é CEO da Black Dragons. Falo bastante com a Cherry. Ela desenvolveu uma organização muito grande, muito sólida. Ela tem, acho que hoje ela tem 26 anos, se não me engano, fez aniversário agora há pouco. E ela tem uma organização com diversos jogos, diversos títulos. Tem
uma game house já há muitos anos, né? Com todo o acompanhamento. Agora tem um acompanhamento de uma empresa de saúde acompanhando todos eles. Então, é um nível de centro de treinamento internacional, e isso faz com que chegue no campeonato de igual para igual. Assim. Eu fiz um trabalho da escola sobre a Cherry e postei no Twitter. Ah, olha só, tá vendo? É isso que é legal, né? O Twitter é uma ferramenta incrível para você falar e divulgar e botar coisa, né? Assim, é um lugar onde a gente pesquisa muito no Twitter. Seja para encontrar personagem, para encontrar profissional especializado em um jogo ou outro. É bem importante isso mesmo. Eu gostei de um negócio que você escreveu, que é como é que eu digo para os meus pais, né, que trata-se de um mercado concreto, com possibilidades, com um futuro bacana. É isso, assim, a gente ainda, olha, quando eu comecei na NVIDIA, eu já tinha trabalhado em grandes empresas de entretenimento, né? Trabalhado na Globo, já tinha trabalhado em produtoras internacionais grandes. Minha mãe achava um pouco absurdo o que eu estava fazendo. E durante muito, sempre apoiou, mas assim, nunca perguntou muito, nunca entendeu muito, sabe? Assim, não teve um vamos jantar para comemorar seu novo trabalho, não teve nada, não teve parabéns assim, meio. Porque era muito ainda distante, né? Tem muitos pais que ainda não entendem. Enfim, hoje eu pago os boletos tudo com isso, assim, tá tudo bem, tem um reconhecimento, mas ainda não tem o entendimento, e demora mesmo para ter. Acho que o grande segredo é mostrar notícia, mostrar informação séria. Tem tantos portais legais que falam de fato sobre o cenário, que falam do mercado. Uma coisa que é bem importante é falar bem outras línguas. Principalmente o inglês, é um mercado que fala muito inglês com muita fluência. Tem algumas amigas que são ótimas profissionais que estão estudando mandarim. Assim, eu estou ensaiando, preciso fazer isso, mas eu faço muita coisa em espanhol para esse mercado, então falar outra língua é muito importante. Porque daí você consegue também buscar essas notícias em lugares internacionais, que são esses portais bacanas, né? Mas a ESPN, por exemplo, tem um jornalista que trabalhou comigo um tempo, chama Luiz Queiroga. Ele faz reportagens muito legais sobre o cenário, muito falando sobre diversidade, sobre representatividade e muito dando notícia, placar, falando de mercado. Tem um outro jornalista que chama Luiz Passetti, que é um jornalista do Meio Mensagem, que também fala coisas interessantes sobre o mercado e dá informações. Então, eu acho que munir, eu sempre vou ser a favor de boas referências de argumento com dados, com coisa. Então, se munir de informação séria, né, seja relevante, que tenha uma curadoria por trás, é sempre o melhor caminho para explicar, porque é, é isso, as pessoas não conhecem o que a gente faz ainda. E tá tudo bem. Eu acho que também tá tudo bem. Quantas coisas a gente também não conhece? Então, eu acho que explicar para os pais é importante, mostrar que existe. E procurar notícia. Tem muita notícia sobre. E aí pode mandar as notícias mais legais, né? Assim, quanto se investe, oportunidade de carreira. Tem muita notícia boa para ajudar aí o convencimento a fazer uma coisa e trabalhar na área, se tiver vontade. Mais perguntas? Queria outra coisa também que você levantou, que eu acho bem interessante. Quem busca patrocínio, quem está em busca de patrocínio, esse caminho é um caminho tranquilo? O que o jogador deve ter? O que os investidores buscam num jogador hoje? Não é um caminho muito tranquilo, não, na verdade. Para se buscar o patrocínio, funciona um pouco como o futebol, de uma certa maneira. O importante é você ter uma boa base e ter ali o seu time, a sua guilda, seja lá o que for. Você travou um pouquinho agora, Beatriz.
Acho que Tem um ela caiu. salário para os jogadores. Oi? Voltou. Você tinha travado, voltou. Você travado. Ah, voltou? Ixi. Você voltou, a gente já está te ouvindo. Voltou? Voltou. Ah, tá bom. Qualquer coisa me avise. Começa a travar de novo. Mas acho que a grande. Ixi. Ficou um pouquinho instável. Agora acho que congelou sua imagem. Cara, a internet hoje está brava, assim. Eu, antes de entrar aqui, eu estava com ela já conversando e o Zoom caiu e a internet caiu também. Fiquei sem internet tempão. Vamos ver se ela volta. Ela vai reconectar. Oi, estamos te vendo, mas não te ouvindo. A gente te vê, só não está conseguindo te ouvir. Não sei se é Deve estar mutada. Engraçado que aqui para mim não parece mutada, não. Mas pode ser alguma coisa no fone. Agora mutou, saiu. Agora sim, acho que dá para vê-la. Pode ser o fone. Tá o outro fone. Melhora? Ótimo, excelente. Não sei, esse fone às vezes não funciona. Mas isso é a coisa boa também de trabalhar com esporte eletrônico, a gente ganha bastante fone, então dá para testar vários, uma hora um funciona, outro não funciona. Mas, desculpa, eu esqueci o que eu estava respondendo, Márcio. Eu tinha perguntado para você a questão dos jogadores, né? O caminho para a busca de patrocínio e o que os patrocinadores buscam nos jogadores. Pois é isso. Desculpa. Os patrocinadores aí é interessante isso, porque tem duas coisas. Uma é, claro, talento, saber jogar, saber falar tudo aquilo, né, fazer o que tem que ser feito como jogador. A outra coisa é media training, é saber falar com a imprensa e saber. Isso é uma coisa assim. Nossa, como a gente passa aperto com isso? Tem que tirar foto, tem que dar entrevista, tem que saber falar do que está fazendo, tem que ter paciência para gravar vídeo, porque o universo é feito disso, né? É muito midiático. Então, quanto mais você entende que quando você está num time, numa organização, converso isso muito com donos de organizações, quanto mais os jogadores percebem que eles são uma ferramenta de patrocínio, seja pela roupa que usa, pelo que come, pelo exercício que faz. Então, conforme você tem uma vida mais ampla, que não seja só dentro da tela, maior a sua chance de conseguir um patrocínio. Porque se você só sabe do que está ali no jogo, e não sou contra, hein? Jogar 500 horas. É preciso, você vai ser um jogador, você vai jogar mesmo diversas horas. Mas tem que olhar um pouco fora da caixinha, sabe? Conhecer o mundo fora. E essas outras coisas são as coisas que interessam para os patrocinadores. Que vão olhar e falar assim, pô, ele adora bicicleta. Pô, então eu vou mandar para ele um monte de roupa que é interessante para isso, sabe? Assim, os patrocínios e as marcas querem pessoas que sejam completas cada vez mais. Então, que seja um bom jogador, que saiba falar com a imprensa, com a câmera da entrevista, participar de vídeo. O Gabriel falou que tinha visto a campanha do Itaú, dos meninos. O Flex Power e o Bruno Playhard têm um treinamento há muitos anos. Eu conheci eles, isso, uns 6 anos atrás, eles estavam começando. Precisa saber, precisa se especializar também nisso, sabe? E acreditar um pouquinho, mesmo tímido. Não pense para mim muito fácil, né? Vir aqui conversar. Então, eu sou a que fica atrás das câmeras, né? Assim, mas tem coisa que a gente precisa fazer. Precisa se puxar um pouco, sabe?
Acho que é por aí. Beatriz, o Francisco te pergunta o que você pensa sobre as acusações sobre que os jogos deixam as pessoas violentas. Penso algumas coisas. Eu não acho que os jogos deixem as pessoas violentas, como talvez os filmes de ação talvez não tenham deixado pessoas violentas, né? Acho que tem aí uma grande diferença. O que eu acho é que o jogo tem um papel muito grande na formação dos jovens. Então, se a gente não olha para além do jogo, se a gente está passando por um momento ainda mais nesse momento que está todo mundo mais em casa, que não pode sair para canto nenhum, assim, se a gente está num momento mais se sentindo sozinho, num momento mais desanimado, num momento que está, né, com raiva de tudo, nada dá certo, nada, não é no jogo que a gente vai descontar. Então não é no chat, não é, o jogo é um jogo, é uma brincadeira, tem adversários, tem competidores e fica ali, assim, quantos times, são todos amigos, os jogadores, e depois se convivem, tem rixinha, mas tem que ter convivência, sabe? Então eu acho que é importante a gente perceber na gente mesmo, quando a gente está colocando o jogo na frente de alguma coisa que de repente a gente não consegue ter um diálogo em casa, de repente não consegue ter um diálogo na escola. E aí, se observar e se conhecer, falar assim: será que eu estou ficando com raiva? É do jogo? Ou eu estou chateado com alguma outra coisa? Será que eu não vou procurar conversar sobre isso que está me deixando chateado e não descontar no pessoal que está jogando? Então, acho que a gente se conhecer e se ouvir, sabe? Se o jogo é um entretenimento, é uma brincadeira, é um lugar de se divertir, de encontrar a galera, super legal. Se ele passa a ser a única coisa que a gente faz, talvez não só deixar violento, mas talvez deixe a pessoa, né, fechado ali. Então, assim, não acho que deixe violento, mas não acho que a gente possa dar margem para dizerem isso. Então a gente precisa sair só de frente da tela. E tomar um sol, e dar uma caminhada, e conversar de outras maneiras com outras pessoas. Então, ter uma relação saudável com o jogo e com esse entretenimento que ele é, com essa competição. Então, acho que é um pouco por aí. Eu acho que o jogo em si não acho que deixe violento. O Antônio pergunta se você acha que o streamer, por interagir mais com os seguidores pelo chat, tem mais facilidade de interagir também com a mídia. Eu acho. Eu acho que o streamer está um pouco mais habituado, mas tem uma coisa engraçada. Teve, durante bastante tempo, não sei se vocês conhecem, um narrador que chama Savi, o Savage, bem das antigas. O Savi é um excelente narrador ao vivo, streamer e era caster, então ao vivo, um dos caras mais técnicos, mais interessantes e tal, super legal. Para gravar qualquer filmagem que a gente fosse fazer gravado, ele saía da zona de conforto dele e dava uma travadinha. E a gente ficava umas horas ali. Isso acontece muito. Então, às vezes, o streamer está habituado a fazer um tipo de conteúdo que para ele é mais simples, né? Tá ali dentro da live, vai conversar, vai interagir, já tem o jeito, já tem o meme, já tem a voz, já tem o personagem, né? Tá dentro daquele ambiente confortável. Quando a gente bota num estúdio cheio de câmera, com um monte de gente dizendo, agora você faz isso, é esse texto, é essa fala, não é essa entonação. Então, às vezes, dá uma... fica ali um pouco mais desconfortável. Mas, em geral, o streamer é uma pessoa que gosta mais de falar, né? Que está acostumado a lidar com o público, até essa troca. Então, um pouco mais do que os jogadores. Acho que sim. Gabriel pergunta quando é uma live. E quando é uma live, é uma interação ao vivo. Não sei se É eu uma entendi, interação Gabriel. maior, né? Não, é uma afirmação que quando é uma live, é uma interação interação ao ao vivo. vivo, é bem mais dinâmico, mais do que um vídeo, porque um É. vídeo, uma coisa vai acontecer engraçada e você não vai colocar para manter a história. Tipo, vamos dizer, eu tô jogando um jogo Uncharted, do nada vem um cara e pula no meio de uma cutscene. Vai quebrar todo o clima dele da história, você não vai querer colocar. Quando vem isso em live, você vai rir, você vai falar, cara, isso não era para ter acontecido. Mas aí também tem uma outra coisa, Gabriel.
Quando a gente grava o vídeo, a gente tem o poder da edição, né? E a gente pode tirar um monte de bobagem que o streamer fala, a gente pode cuidar, né, se ele falou isso, falou aquilo, dar uma enfeitada na coisa ali, né? Quando a gente está falando ao vivo, a gente também tem que ter um pouco mais de responsabilidade, porque tem muita gente. O The Darkness, conhece o The Darkness? Eu já joguei contra ele num campeonato lá da BGS, da Ubisoft, Rainbow Six. Ah, olha só. Então, The Darkness é um amigo meu, a gente se conheceu trabalhando muito tempo atrás. E ele estava me contando uma história esses dias, que uma vez ele estava falando na live dele, ele falou assim, poxa, a gente precisa se movimentar, um pouco isso que eu falei inclusive pensando nele. Ele falou assim, a gente tem que se movimentar, a gente não pode ficar só, sabe, comendo comida tranqueira em casa, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, a gente ama estar aqui, mas vamos fazer alguma coisa. Tava falando isso. Falou no meio da live ali, sem imaginar. Passou uns anos, ele estava justamente numa BGS, um rapaz foi até o encontro dele, deu um abraço nele, super emocionado, chorando muito e tal. E ele ficou assim, mas o que que foi e tal? E aí o menino contou para ele e falou assim: essa é a primeira vez que eu saio de casa, em muitos anos sozinho. Eu tinha um problema de obesidade, e eu estava muito desanimado, estava muito desiludido com as coisas, não conseguia me superar. Mas aí um dia você me falou na live, você falou lá, pô, tem que se colocar em movimento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Ele falou, aquilo me deu uma vontade de viver e de superar meus desafios, superar as coisas. E eu resolvi, e foi isso que me fez, e eu vim aqui muito emocionado, queria te agradecer e tal. Então, eu acho que a live é uma interação ao vivo e a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, porque a gente não sabe quem está do outro lado, que momento que essa pessoa do outro lado está recebendo isso, sabe? Então, quando a gente edita um vídeo, a gente tem essa preocupação, essa tranquilidade, sabe? Assim, e isso todos os jogadores, todos os streamers, a gente que faz esses conteúdos, cuidado do que a gente está falando. Então, eu gosto muito de ao vivo. Fazer ao vivo é muito legal. Eu gosto muito de dirigir ao vivo. Eu prefiro. Até porque se errou, errou, já foi, ninguém viu, e pronto, passou, não tem que ficar remoendo aquilo. Eu adoro fazer ao vivo. Mas, ao mesmo tempo, dá um pouquinho mais de frio na barriga por causa disso, né? Também. Essa interação. Pessoal, a gente está chegando aqui para o final. Queria só fazer a pergunta aqui do Bernardo. Ele pergunta sobre a regulamentação dos esportes que o governo está tentando fazer aqui no Brasil. Boa essa pergunta, Bernardo. Eu ainda não sei o que eu acho sobre isso. Eu acho importante ter uma regulamentação, mas eu acho que é importante a gente entender qual é o objetivo dessa regulamentação. É importante a gente pensar por quem ela é feita. Quando eu falei ali atrás sobre ter informação, sobre conhecer cenário político, cultural, social, para observar quem está propondo, por que está propondo, quem está querendo, sabe? Quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai desdobrando algumas coisas. Eu acho que regulamentação é bom e é importante ter, mas eu acho que ela precisa ser feita de uma maneira que não atenda exclusivamente aos interesses de um grupo, seja ele qual for. Eu acho que ela tem que representar uma comunidade que é uma comunidade muito diversa. Então, encontrar um senso comum ainda é muito complicado, né? Acho que ainda tem muita gente, muitas associações, né? A ABCDE, que foi uma associação feita aqui pela INTZ e os outros times, foi uma associação que servia para objetivos claros ali, né? Para evitar uma exploração indevida de times, para setar cargas horárias para os treinos. Então, eu acho que regulamentação não é um problema, mas a gente precisa entender nuances e camadas, e acho que a melhor coisa é ler bastante e ter senso crítico, sabe? Quanto mais informação do mundo a gente tiver, mais a gente vai entender quem faz, por que faz e qual é o objetivo dela. Enfim, não é uma resposta muito concreta, desculpa, é que eu realmente não tenho uma resposta. Converso muito sobre isso, inclusive, mas não sei ainda. Maravilha. Beatriz, queria muito te agradecer pela presença, pelo conhecimento que você
trouxe aqui para a gente. Para mim, principalmente, foi mais do que para eles, foi uma super aula. Né? Não, eu que agradeço, para mim é um prazer falar. Se vocês quiserem, só queria deixar uma última coisinha. Se vocês quiserem, meu Instagram, vou deixar aqui no chat. Se quiserem adicionar, o arroba. Pode adicionar, falar, não tem problema nenhum. Quiser conversar mais, tirar dúvida, tenho sempre o maior prazer de falar. Tenho indicação, putz, quero fazer tal coisa, conhece alguém para conversar comigo? Sim, conheço, a gente troca e-mail. Acho importante a gente saber que isso é um trabalho sério, que todo mundo faz e que, querendo de fato conversar sobre, pensar oportunidades e tal, pode entrar em contato. Esse é o arroba do Instagram. O do Twitter, eu acho. Mas eu não... enfim, eu sou péssima no Twitter. Que horror. Levo bronca dos meus amigos direto, mas o Twitter eu acho que é esse aqui. Devia ser melhor, mais ativa no Twitter, mas não tenho tempo, não consigo. É muita coisa. Maravilha. Obrigado, Beatriz. Obrigado, pessoal. Obrigada a vocês. Só aproveitar você aqui mais um pouquinho. Dia 27/5, às 11 horas, a gente tem mais um episódio aqui. A gente está trazendo várias pessoas, Beatriz, cada um fala de um setor, de uma área, para dar uma força aí nesse momento de escolha da profissão. Obrigado mais uma vez. Com certeza. Contem comigo para as escolhas. Prazer conhecer vocês todos. Obrigado, gente. Boa tarde para todos. todos. Tchau, Márcio. Obrigada. Obrigado, Tchau, obrigada. Tchauzinho. Valeu, obrigado. Tchau.